Olá! Hoje a nossa equipe irá falar sobre os tipos de indústrias. Como sabemos, as indústrias são locais de transformação de qualquer matéria-prima em objetos prontos para o consumo. Elas se instalam em lugares que oferecem mão de obra, energia, transportes e mercado consumidor, para que haja a comercialização do que é produzido por elas. Aqui no Brasil existem várias indústrias importantes, a Petrobras, Vale e Ambev, e no mundo, como a Samsung e a Coca-Cola, entre outras. Elas também podem ser classificadas, e entre essas classificações estão as indústrias de base, também chamadas de bens de produção. As indústrias de base transformam matéria-prima bruta, ou seja, aquela encontrada diretamente no meio natural, em matéria-prima processada, que será usada por outros ramos industriais, constituindo assim como uma base. Dessa forma, esse tipo de fábrica produz equipamentos, ferramentas e máquinas para outros setores, que serão usados em outras indústrias dos setores. E os principais exemplos desse tipo são as indústrias madeireiras, mineradoras e metalúrgicas. Agora irei falar das indústrias leves ou de bens de consumo. Então, as indústrias leves estão espalhadas por todo o mundo e geralmente ficam em locais com maior disponibilidade de mão de obra e também onde há um maior mercado para o consumidor. Diante disso, essa utilização e a conservação desses produtos se divide em dois, em bens duráveis e bens não duráveis, onde os bens duráveis eles demandam um certo tempo para serem produzidos. E entre eles são os automobilistas, que está os automóveis, a moveleira, que é a produção de móveis, e os materiais elétricos também. Já os de bens de consumo não duráveis estão os alimentícios, os cosméticos, os têxteis e também os de vestiário. Agora eu vou falar algumas curiosidades. Então, não há uma certa precisão em dizer o que é e o que não é um produto durável, até porque algumas empresas ou algumas indústrias utilizam os bens de produção e os bens de consumo. Então, um exemplo, uma pessoa vai numa loja e compra um computador, e o intuito dessa pessoa é garantir uma renda com esse computador. Isso é característico de indústrias com capital. Já uma pessoa que vai numa loja e compra um computador apenas para o seu consumo pessoal, isso é característico de uma indústria de bens de consumo. Então, por isso, há essa divergência entre o que é e o que não é um produto durável. E é isso, espero que tenham entendido. A engenharia alimentícia, ela atua de várias formas, desde a seleção dos alimentos, o selecionar, o lavar e o porcionar, até o processo de embalagem para chegar na distribuição do comércio. Assim, também ela cuida de todo o processo de transportação até chegar na mesa do consumidor. O Brasil, ele é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Em 2020, os Estados Unidos dominou o ranking com 138 milhões de toneladas de alimentos e o Brasil ficou logo em segundo lugar com 122 milhões. Durante o período de pandemia, o consumo de alimentos industrializados no Brasil teve uma demanda muito alta, principalmente também nas comidas de fast food e delivery. Indústria energética. A energia é responsável pela produção de trabalho, portanto, qualquer coisa que esteja trabalhando possui energia. Alguns tipos de energias que existem é a mecânica, a térmica, a elétrica, a química e a nuclear. Há várias maneiras de adquirir essas energias, por meio de fontes renováveis e fontes não renováveis. As fontes renováveis, elas se regeneram na natureza, por isso não causam problemas ambientais. Alguns dos tipos delas são a hidráulica, a solar e a eólica. E as fontes não renováveis causam diversos problemas ambientais se não forem consumidas de maneira racional. Algumas delas são os combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral, xisto e gás natural, e a energia nuclear. Assim, muitos recursos renováveis e não renováveis são utilizados a fim de produzir energia, como é o caso das usinas hidrelétricas, nucleares e termoelétricas. Contudo, esse processo de geração de energia muitas vezes é degradante para os homens e para o meio ambiente. Isso porque muitas usinas lançam gases e resíduos tóxicos na atmosfera. As indústrias de bens de capital atuam no sentido de prover elementos para as companhias de outros segmentos, como indústria pesada e as de bens de consumo.
podem ser responsáveis pela produção de recursos a serem utilizados para complementar a produção de um bem de consumo, rodas de carro, por exemplo. Em outro aspecto, sua produção pode ser utilizada pela indústria pesada, máquinas para extração de minério, outro exemplo. Devido à ampla gama de serviços das indústrias de bens de capital, especialistas costumam enquadrá-las como um tipo de indústria de base pesada. As companhias que atuam com bens de capital são muitas vezes consideradas como alicerces do setor industrial de manufatura. Assim, o investimento nesse segmento demonstra-se fundamental tanto para o serviço de campo estatal como para o privado, pois possui valor intrínseco referente à segurança, independência, aumento e mantimento na concorrência da economia, gerando benefícios em larga escala. Indústria de transformação. O que é uma indústria de transformação? É aquela que transforma um material primário em um produto final ou um intermediário destinado a outra indústria de transformação. Existem 3 tipos de indústrias de transformação, sendo elas as indústrias de base, as indústrias de bens intermediários e as indústrias de bens de consumo. As indústrias de base transformam a matéria-prima bruta em matéria-prima para ser utilizadas por outras indústrias e sem consumo direto dos produtos. As indústrias intermediárias, elas produzem máquinas e equipamentos para outras indústrias. As indústrias de bens de consumo produzem bens voltados diretamente para o consumidor. Podem ser divididas em indústrias de bens de consumo não duráveis e bens de consumo duráveis. Bom, agora eu vou falar sobre indústria extrativa. O extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem. Ele também é considerado a atividade econômica mais antiga. E agora eu vou citar alguns exemplos de extrativismo, que é o vegetal, o animal e o mineral. O extrativismo vegetal, como o próprio nome já fala, é a retirada de produtos vegetais, como a madeira, as frutas, as sementes, enfim. Tem também o extrativismo animal, que é a pesca, da qual o homem extrai da natureza o peixe, que no Brasil essa é uma atividade legal. E tem também a caça. A caça, ela já é uma atividade ilegal, proibida. E tem, por último, o extrativismo mineral, que são encontrados no subsolo ou realizado pelo garimpo, de forma tradicional, com equipamentos rudimentares.